Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Estamos aqui para compartilhar uma semente de fé no seu coração. Sabemos que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual Deus a está enviando. E aquilo que do Senhor temos recebido, isso queremos trazer, compartilhar ao seu coração. O título da nossa mensagem fala sobre não ceda às multidões, insista na direção de Deus. Amém? Não ceda à pressão das multidões quando elas vêm para tentar te fazer parar naquilo que você está ali caminhando, na direção de Deus, naquilo que você está sonhando, projetando, buscando daquilo que Deus colocou no seu coração. As multidões virão tentar te fazer parar, mas Deus quer que você insista sempre na direção dele. Amém? Lá no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 12, uma introdução da nossa mensagem, diz assim, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Amém? Amigos, o reino dos céus não é para pessoas fracas que se entregam à fraqueza. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então, por mais que haja em nós fraquezas, debilidades, até mesmo enfrentamos medos, temores, nós não podemos ser pessoas que se rendem a esses medos, a essas fraquezas. Muito pelo contrário, nós devemos fazer como as Escrituras dizem, diga ao fraco, eu sou forte, eu posso, eu consigo, eu vou vencer, porque Deus é comigo. Amém? Então a nossa força, ela vem de Deus, ela não vem de nós mesmos. Por isso, olhando para nós mesmos, nós podemos dizer, eu sou fraco, mas o fraco tem que dizer que ele é forte, ou seja, ele tem que crer, assumir que Deus é com ele, que a força de Deus é com ele e ele se torna forte pela fé. E aqui o texto está falando que o reino dos céus é tomado por violência. Os que se esforçam, os violentos é que tomam posse. Como assim? Violento? Como assim? Nós devemos ser violentos contra o mal, contra Satanás, contra as mensagens do diabo. Nós devemos ser violentos em repreender o diabo, em repreender os maus pensamentos. Nós devemos ser violentos com o mundo espiritual das trevas para tomar posse das bênçãos de Deus, para tomar posse do reino de Deus. Amém? Então, é muito sério isso. As multidões, elas virão para tentar te fazer parar da direção que Deus tem te dado. Aliás, as multidões vêm para tentar te fazer parar de seguir a direção de Deus, porque a direção de Deus, ela vem, e o mal ele não pode impedir, as multidões não podem impedir, porém, tendo no coração, na mente, nas mãos a direção de Deus, aí é outra história, aí cabe a nós seguirmos essa direção ou não seguimos, e é aí que o mal vai entrar com as suas munições, com seus exércitos, com as suas multidões, para tentar te fazer parar, para tentar te fazer desanimar, para tentar te fazer desacreditar de que você pode chegar onde Deus falou que você vai chegar. Viver aquilo que Deus disse que você vai viver. E, sobretudo, chegar no reino eterno do Senhor Jesus. Você tem que enfrentar as multidões e jamais deixá-las te colocar para baixo. Amém? Vamos ali para o livro, ali no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 15 também. O texto sagrado vai falar sobre Pilatos, o governador ali, do povo ali, romano, Então esse homem tinha a autoridade, o poder nas mãos, concedido por Deus,
de liberar Jesus ou Barrabás, porque era um costume que durante a Páscoa se liberasse, se perdoasse ali um dos prisioneiros. E ali o que aconteceu? Colocaram Jesus e Barrabás. Barrabás, ele foi preso porque ele causou um tumulto na cidade e matou uma pessoa, e ele foi preso. Jesus foi entregue a Pilatos, o próprio Pilatos disse que foi entregue pelos judeus, pelos religiosos, por inveja. Então, Pilatos estava consciente que Jesus era justo, que Jesus era uma pessoa correta, que Jesus Cristo não tinha feito mal algum. E ele sabia que ele havia sido entregue por conta da inveja dos outros religiosos. E aí o Pilatos diz o seguinte no versículo capítulo 15, versículo também 15 do livro de Marcos. Diz assim: então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. O que aconteceu? O Pilatos insistiu, perguntando para a multidão: quem que vocês querem que solte? Né? A Jesus, chamado rei o rei, o Cristo, né? Ou a Barrabás? E ali a multidão, incitada, influenciada pelos fariseus, saduceus, clamaram, né? Solte-nos Barrabás. E Pilatos insistiu: mas o que mal fez este para ser, né, condenado? E eles clamaram mais alto: solte Barrabás, a esse crucifica. E assim o Pilatos insistiu mais um pouco, mas nada conseguia. A multidão clamava, né? Havia ali a opressão, havia ali a pressão por parte da multidão para que Cristo fosse condenado. E Barrabás, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Melhor dizendo, Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou o Barrabás e mandou que fosse ali açoitado e crucificado o Senhor Jesus. O que nós aprendemos com isso? Diante da pressão, se nós cedemos às pressões da vida, nós acabamos fazendo escolhas erradas. Por isso que nós temos que aprender a lidar com as pressões da vida. E, sobretudo, saber lidar com as pressões espirituais das trevas. Para quê? Para que não venhamos fazer escolhas erradas na nossa vida, as quais depois iremos chorar amargamente por essas escolhas. Então nós temos que aprender a não ceder às pressões, sejam elas espirituais ou naturais. Nós devemos insistir na direção de Deus. Amém? Uma pessoa que teve ali pressão na caminhada da fé dele, mas que ele insistiu, foi o cego Bartimeu. Está lá em Lucas capítulo 18, no versículo 35, diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou quem era aquilo, o que era aquilo? E disseram-lhe: Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O resultado disso, Jesus parou, atendeu o pedido dele e levou e fez com que ele tivesse a visão novamente. Então, olha só que forte. Ele insistiu no propósito de ali ter a bênção do Senhor Jesus na vida dele. Ele insistiu em buscar o Senhor Jesus porque ele tinha certeza que Cristo era ali o enviado de Deus e tinha o poder de conceder a visão para ele. Mas a multidão o repreendia. A multidão pressionou ele a se dar por vencido, a se acomodar com aquela situação, a se aceitar daquele jeito, a perder a oportunidade que Deus estava dando para ele. Então a multidão pressionou, a pressão veio, mas o que ele fez? Ele reagiu com fé, ele clamou mais alto, ele não abriu mão daquilo que ele cria em nome de Jesus. Amém? Então você não deve abrir mão daquilo que você crê.
com base nas escrituras sagradas, que Deus pode fazer na tua vida. Não importa se é algo pequeno ou se é algo muito grande, você não deve abrir mão da fé que Deus te tem dado, das promessas que Ele te tem feito, porque as multidões virão para te fazer parar. Agora, elas só vão conseguir se você ceder às pressões das multidões. Não ceda, é o que Deus está falando ao seu coração. Insista na direção de Deus, no propósito de Deus. Amém? Um outro exemplo, lá em Atos capítulo 14, no versículo 19 ao 22, fala ali sobre o apóstolo Paulo, durante o processo ali, a caminhada de fé dele. Olha o que aconteceu. Versículo 19: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido o quê? A multidão, apedrejaram a Paulo e o arremessaram para fora da cidade, cuidando que estava morto, né? Mas, rodeando-no os discípulos, levaram e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Amém? 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltou para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Oh, aleluias! Que exemplo poderoso! O apóstolo Paulo pregando o evangelho, seguindo na direção de Deus para a vida dele, encontrou muitas e muitas adversidades, muitas e muitas multidões enfurecidas contra a vida dele. E o que ele fez? Ele permaneceu na direção de Deus. Nesse caso aqui, ele estava naquela determinada cidade, região, localidade, e ali os judeus, também por inveja, né, querendo calar a pregação do evangelho de Cristo, o que eles fizeram? Eles incitaram as multidões para irem contra o apóstolo Paulo e fazer o quê? Apedrejar. E foi o que foi feito. Se reuniu multidões ali, apedrejaram ele de tal maneira que eles pensavam que o apóstolo Paulo estava morto. E pegaram, arrastaram ele e jogaram para fora da cidade. Quer dizer, quantos de nós passamos por situações que é como se a gente estivesse sendo apedrejado? Nós estamos vivendo na direção de Deus, estamos vivendo a fé, mas às vezes até mesmo dentro da família ou dentro do ambiente de trabalho, em algum contexto você se sente perseguido, você se sente apedrejado, você se sente invejado, você se sente colocado para baixo, você se sente oprimido de alguma maneira, no sentido de te levar a querer desistir da bênção de Deus, das promessas de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. E o que você tem que fazer diante dessas opressões e dessas pressões? Você não deve ceder. O apóstolo Paulo, os discípulos ali, Deus colocou pessoas que levantaram ele, ajudaram ele a voltar para casa. No dia seguinte, o que ele fez? Continuou fazendo a vontade de Deus. Na próxima oportunidade que ele teve, ele seguiu em frente. Ele continuou servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. E isso é lição para nós, meus amigos. Nós devemos insistir na direção de Deus. Não importa se há perseguição, se há pressões para nos tentar parar. Pelo contrário, nós devemos reagir com mais força ainda, como Bartimeu, clamar mais alto por Cristo, insistir com mais fé ainda em viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Não abrir mão daquilo que Deus tem nos prometido. Pelo contrário, insistir cada vez mais na direção do Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fico com essa mensagem no coração. Não ceda às pressões da multidão. Insista na direção de Deus. Não insista fora da direção do Senhor. Insista na direção do Senhor e assim você vai viver tudo que Deus tem para a tua vida e vai ser uma bênção nas mãos de Deus para muitas outras vidas também. E sobretudo, a recompensa eterna vai estar
te esperando. Porque quando a gente insiste na direção de Deus, a gente chega onde Deus quer que nós cheguemos, tanto nessa vida como também na eternidade. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que você seja uma pessoa firme e insistente no propósito do Senhor e que jamais venha ceder às pressões, sejam elas espirituais ou naturais, no nome de Jesus. Deus te abençoe, até a próxima, no nome de Jesus.